Uma bela dama, pena ser uma Karen. Eu trabalhava em um supermercado de bairro quando conheci a Karen mais insana da minha vida. Ela era uma mulher de meia idade, com cabelos loiros encaracolados e um olhar condescendente que fazia meu sangue ferver toda vez que ela entrava na loja. Eu a apelidei de Karen Rainha na minha mente, porque ela sempre agia como se fosse a dona do lugar. A primeira vez que a encontrei, ela estava reclamando com um dos meus colegas de trabalho sobre o preço dos abacates. Isso é um roubo. Como vocês podem cobrar tanto por um abacate? Meu colega tentou explicar que os preços eram definidos pelo fornecedor, mas Karen Rainha não queria ouvir. Ela exigiu falar com o gerente e foi lá que tudo começou a ficar ainda mais estranho. Nosso gerente na época era um homem pacífico, sempre sorridente e tentando agradar a todos. Mas Karen Rainha o fez perder a paciência em poucos minutos. Ela começou a gritar com ele, chamando-o de incompetente e desonesto. Ela ameaçou denunciar a loja às autoridades e espalhar a verdade nas redes sociais. Tudo isso por causa de alguns centavos a mais no preço dos abacates. Depois desse dia, Karen Rainha se tornou uma presença constante na loja. Ela encontrava algo para reclamar todas as vezes que entrava, desde a limpeza do banheiro até a temperatura do ar-condicionado. Ela fazia questão de humilhar os funcionários sempre que podia, chamando-os de incompetentes e preguiçosos. Ela se tornou tão irritante que os outros clientes começaram a evitá-la e nós, funcionários, criamos um grupo só para compartilhar nossas situações inusitadas sobre ela. Mas um dia, Karen Rainha cruzou a linha. Ela derrubou uma pilha inteira de latas de refrigerante e começou a culpar um dos meus colegas pelo acidente. Ela o chamou de imbecil e começou a gritar que iria processar a loja. Foi aí que eu decidi intervir. Eu não podia mais ficar parado enquanto Karen Rainha insultava e humilhava meus colegas. Eu me aproximei dela, respirei fundo e disse: "Ei, você precisa parar com isso. Você está sempre reclamando e colocando a culpa nos outros, mas nunca assume sua própria responsabilidade. Se você continuar agindo assim, nunca será feliz." Karen Rainha ficou chocada. Ela não estava acostumada a ser confrontada. Ela começou a balbuciar desculpas e tentar justificar seu comportamento, mas eu não a deixei. Eu disse a ela que se ela não mudasse sua atitude, nunca seria bem-vinda na loja novamente. Ela saiu furiosa, mas nunca mais voltou. Foi um momento estranho e corajoso para mim, mas eu me senti bem por ter facilmente colocado Karen Rainha em seu lugar. Não sabia que Karens poderiam ser tão ruins. Eu costumava trabalhar em um supermercado e sempre ouvi histórias sobre Karens, mas nunca pensei que encontraria uma pessoalmente. Bem, isso mudou quando uma mulher entrou no mercado, vestida com roupas caras e óculos de sol caros, parecendo estar pronta para uma sessão de fotos. Ela parecia estar procurando algo, então me ofereci para ajudá-la. Ela me disse que estava procurando um vinho específico, então a levei até a seção de bebidas alcoólicas. Quando chegamos lá, ela começou a examinar as garrafas, mas depois de alguns minutos, ela começou a ficar cada vez mais irritada. Ela gritou comigo dizendo que o vinho que ela queria não estava ali, apesar de eu ter verificado pessoalmente o estoque. Eu pedi desculpas e disse que talvez estivesse em falta, mas ela não queria ouvir. Ela começou a fazer um escândalo, atraindo a atenção de outros clientes. Ela falou comigo de forma rude e condescendente, como se eu fosse um idiota por não conseguir encontrar o vinho que ela queria. Eu tentei manter a calma e continuei a procurar o vinho, mas ela continuou a reclamar e ficar cada vez mais agressiva. Ela começou a insultar não só a mim, mas também a minha equipe, chamando-nos de incompetentes e amadores. Finalmente, depois de muito procurar, encontrei o vinho que ela queria, mas ela nem sequer agradeceu. Ela pegou a garrafa e saiu, deixando uma sensação desagradável no ar. Foi um dos piores momentos que já vivi na minha vida e agora eu entendo de verdade o que as pessoas querem dizer quando falam de Karens. Essa Karen passou dos limites.
Eu trabalhava em uma loja de conveniência na cidade grande e, de vez em quando, recebia a visita de algumas Karens bem problemáticas. Mas nenhuma delas se comparava à Karen que entrou na loja naquela tarde de sábado. Ela entrou com uma atitude agressiva, parecendo já estar irritada antes mesmo de dizer qualquer coisa. Perguntou se eu tinha um produto específico e, quando eu respondi que não, ela começou a reclamar e a fazer uma cena. Disse que eu estava mentindo, que sabia que a loja tinha aquele produto e que eu deveria ir procurar no estoque. Eu tentei explicar que a loja tinha passado por uma mudança recente e que muitos produtos antigos tinham sido retirados do estoque, mas ela simplesmente me ignorou e continuou a gritar. Eu comecei a ficar cada vez mais nervoso e senti o suor escorrer pelo meu rosto enquanto ela me fazia perguntas sem sentido e exigia que eu a servisse imediatamente. Mas o pior estava por vir. Enquanto eu tentava manter a calma e explicar a situação, ela começou a gritar para todos os outros clientes da loja, dizendo que a loja era mal administrada e que o serviço era péssimo. Ela chegou a bater na bancada da loja e jogar alguns produtos no chão, deixando um rastro de bagunça enquanto eu tentava lidar com a situação da melhor maneira possível. Finalmente, depois de quase 20 minutos de gritos e reclamações, ela finalmente foi embora, mas não sem antes me dizer que nunca mais voltaria à minha loja. Eu fiquei ali, com o coração acelerado, tentando recuperar o fôlego e me acalmar. A experiência foi traumatizante e me deixou com uma sensação de ansiedade sempre que me deparo com clientes irritados e problemáticos. No entanto, eu aprendi algumas lições valiosas com essa situação. Aprendi a importância de manter a calma em situações estressantes e de lidar com conflitos de forma profissional. Mas a lição mais importante que aprendi é que, muitas vezes, as Karens da vida estão simplesmente projetando suas próprias inseguranças e frustrações em outras pessoas. A raiva e a irritação delas não têm nada a ver comigo ou com a loja em si, mas sim com as suas próprias vidas e problemas pessoais. Isso não justifica o comportamento delas, mas me ajudou a entender que nem sempre precisamos levar tudo para o lado pessoal. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir, esse vídeo foi feito com muito carinho, deixe um comentário falando o que achou.